Uma pessoa tem certa quantidade de sorvete e deseja servi-lo em taças, todas do mesmo tamanho e com a mesma quantidade de sorvete. Quer dizer, ele quer dividir o sorvete em quantidades iguais para todo mundo tem, né, mesma quantidade de sorvete. Se forem colocadas 300 ml, 300 mililitros em cada taça, ficarão faltando 120 mililitros na última taça. Perfeito? Ou seja, ela foi colocando os 300 ml para todo mundo e chegou na última, ficou faltando 120 ml. Tá certo? Aí ela vê o seguinte, ó, mas se forem colocados 280 ml, em cada uma sobrarão 80 ml, 80 mililitros. Sabendo que todas as taças foram utilizadas, a quantidade inicial de sorvete em litros era de 5 itens, um deles é a resposta correta. Vamos resolver a questão, gente? Vamos lá? Olha só, a resolução agora por equação do primeiro grau, tá bom? Por problemas do primeiro grau, que, claro, vai recair numa equação do primeiro grau. Vamos chamar de T o número de taças, tá certo? E vamos chamar de S a quantidade de sorvete, tá claro isso? E assim podemos escrever. Olha só, gente. Essa primeira equação, né, tem um detalhezinho importante a gente tentar ver para entender bem. Gente, vê se a quantidade de sorvete eu não posso escrever assim. Olha, eu coloquei 300 ml em todas as taças. Não foi isso? Mas na última ficou faltando 120. Ou seja, a minha quantidade de sorvete, né, é menor que 300T. Concorda comigo, gente? Ou seja, a minha quantidade de sorvete é 300 ml vezes o número de taças menos 120. Perfeito? Esse 120 ficou faltando. Por que está faltando? Porque o sorvete não tinha esse 120. Então, qual é a quantidade de sorvete? 300T, né, que dá mais do que a quantidade que ela tinha. Tanto é que eu tiro, olha lá, 300T menos 120. Perfeito? Essa seria a quantidade de sorvete. Faltou esse 120. Perfeito? Vamos lá. Olha a minha segunda equação, agora na segunda proposta do problema. Se ela colocar 280, vão sobrar 80. Vê se agora não fica bonitinho, certinho. Olha só, na segunda situação, a quantidade de sorvete é igual a 280 mililitros por cada taça, vezes o número de taças. E aí eu percebo que vai ter taça, né? Todas as taças terão a mesma quantidade e vai ter sorvete fora de taça, que são exatamente quanto? 80. Então a minha quantidade de sorvete é o que tem na taça, perfeito? Ó, que é os 280 vezes a quantidade de taças, e ainda está sobrando 80, mais 80, tem uma 80 por fora. Perfeito? Aqui, né, esse menos, né, que é o grande detalhe, né? Por que esse menos? Se eu fizer 300T, eu vou estar... eu gostaria de estar usando mais sorvete, mas me faltam 120. Por isso, 300T menos 120. E aí fica simples, né, gente? É claro que a quantidade de sorvete é a mesma nessa expressão, né, nesse binômiozinho, e nesse binômiozinho, quer dizer, essas quantidades de sorvete são iguais. Portanto, eu posso igualá-las. E foi isso que eu fiz. 300T menos 120 é igual a 280T mais 80, perfeito? E aí fica simples, né? Trago 280 para cá e fico assim, ó, 300T menos 280T, lembrando que T é a quantidade de taças, né? Isso é igual a quanto? Leva o 120 negativo, ele vai positivo, não é isso? Olha lá, 120 mais 80. E aí eu tenho quanto? Ó, 300T menos 280T, eu tenho 20T igual a 200, T é igual a 200 sobre 20, e aí é fácil, né? 200 por 20 é T igual a 10. São 10 taças. Perfeito? Será que está certo mesmo? Mas ele não quer taça não, ele quer a quantidade de sorvete. Vamos ver como é que faz. Qual é a quantidade de sorvete? Basta que eu substitua numa delas. Eu vou, no caso, substituir nas duas para a gente ver como dá certinho, bonitinho. Quer ver? Olha a quantidade de sorvete na primeira condição, na primeira sentença de 300 ml, né? Olha, S é igual a 300T menos 120. Eu sei, são 300 em cada uma das 10 taças, né? Menos 120. Está faltando 120. Então eu tenho 3.000 ml menos 120, isso vai me dar 2.880 mililitros, que a gente já viu e vamos rever agora, né? Como é que eu faço para transformar de mililitro para litro, já que o problema pede a resposta em litro? Olha, eu estou em mililitro, a minha vírgula está exatamente aqui, perfeito? Ó, eu volto uma casa, vou chegar no centilitro. Eu volto mais uma casa, olha a minha vírgula andando, ó, olha ela aqui agora, ó. Tá? Eu já estou em decilitros, volto mais uma casa, eu chego a litro. Então a minha vírgula vai ficar logo depois do 2, ou seja, 2,88 ou 880, né? Esse zero depois de vírgula não tem valor nenhum, então 2,88
litros. Essa seria a minha resposta. Vamos ver se está certinho mesmo? Vamos substituir na outra sentença, na segunda condição, na condição onde ela coloca 280 ml por pessoa, perfeito? Ó, vê se não é isso, ó. Essa quantidade a quantidade de sorvete é igual a 280 vezes o número de taças, mais 80, não sobrou fora 80, então essa quantidade, né, tem menos sorvete que o total de sorvete, tanto é que dá. Sobram 80 para fora das taças, perfeito? Então eu tenho 280T mais 80, eu sei que T é igual a 10, 280 vezes 10 dá 2.800, mais 80 dá 2.880 e a transformação nós já vimos anteriormente, olha lá, isso dá 2,88 litros e a minha resposta certa então é a letra B. Perfeito então, gente? Quer dizer, ela tem esse entendimento. Eu concordo com vocês que essa equação dá uma revista, pensa um pouquinho. Essa equação não é tão simples de se entender. 300T menos, menos 120. Mas por que eu estou tirando? Porque está faltando, gente. Eu tenho que comprar esse sorvete. Então, esse 300T tem a mais do que eu tenho de sorvete. Perfeito? Então, tem a mais, eu estou tirando esse 120 para que dê certo. Tá bom? Só essa equaçãozinha que tem o problema, a outra já é mais simples, e a gente aí depois iguala e tal, resolve a equação, fica tranquilo. Gente, quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fico daqui, reafirmo o convite para que vocês conheçam o nosso site.